Boa noite, seguidores do Futebol Online, bem-vindos a mais uma noite de futebol e hoje, como já é habitual aos sábados, hoje uma noite de futebol feminino, a hora do futebol feminino. Tenho comigo, como sempre, o comentador residente, o Mr. Edmar Colasso, e hoje quatro convidadas, a Belinha, jogador da Associação Esportiva de Ovarense, que faz o pleno, é o quarto episódio da hora do futebol feminino, e é a quarta jogadora de Ovarense que temos aqui, que temos o privilégio de ter aqui no programa. Depois também a Iva Vieira, ex-jogadora do Amora, a Lau Machado, jogadora do Varzim, e a Beatriz Rodrigues, jogadora da Universidade Lindsey Wilson, se eu não pronunciei mal. Antes de mais, muito obrigado às quatro, é um prazer enorme tê-las hoje aqui. Admar, das para ti as apresentações. Já temos aqui a nossa a Beta Silva, a nossa Beta, que é a espectadora mais assídua da hora do futebol feminino desde que começámos, Admar. É a nossa maior fã, é uma realidade. E nós também, é mútuo, nós também somos Exatamente. os maiores fãs da Beta. Bom, em relação às apresentações, eu começava se calhar por quem está mais longe, e começámos aqui pela Beatriz Rodrigues. Fez a sua formação toda no Estoril Praia, e este ano decidiu ir para os Estados Unidos, para uma aventura nos Estados Unidos, para a universidade que tu mencionaste há pouco. Eu não vou arriscar dizer o nome. Lindsey Wilson. É isso, Bia? É isso. Espetáculo. E está neste momento desde agosto, se eu não estou em erro, nos Estados Unidos. Pronto, passando aqui para baixo e continuando pelo mais longe, temos a Lau que fez a sua formação nos Xandinenses e no Vila Verdense, juntando, ou seja, fez a formação nos dois clubes, depois passou pelo Estoril Praia também, depois acabou de passar pelo Braga e agora está no Varzim, e é uma jogadora que já foi internacional portuguesa e inclusive uma das capitãs das seleções sub-19 também. Mais ao longe ainda, ou ainda não, continuando longe, temos a Belinha, que é uma também das capitãs do Ovarense, e que, se eu não estou em erro, está há 3 épocas no Ovarense, vinda do Boa Vista. Exatamente, é a terceira época no Ovarense. E é a mais velha aqui deste painel, pelo menos no que diz respeito às jogadoras. E é ou seja, representa a única equipa repetente aqui e que está a fazer o pleno, que é o Ovarense, ok? Pronto, e depois aqui, mais a sul, temos a Iva, que fez a sua formação no Sporting e depois passou para o Estoril Praia. Depois do Estoril passou para o Amora. No Estoril passou 3 épocas, depois passou para o Amora, e neste momento, recentemente saiu do Amora. Pronto, uma jogadora também que já é internacional pelas nossas seleções. Pronto, creio que estão feitas as apresentações. Muito bem, e vamos começar então a conversa, mas eu não posso, lá está, deixar passar em claro e enviar daqui um agradecimento especial à Beta, porque a Beta é o nosso contacto com o Ovarense, ou seja, a gente pedimos à Beta, Beta, precisávamos de uma jogadora Ovarense, e a Beta trata disso. Daí o meu agradecimento desde já à Beta, e agora passo então à conversa com a Belinha, e vamos começar. Isto não é uma questão de idades, mas a idade aqui também dá um posto, e então começamos pela Belinha. Belinha, antes de mais, muito boa noite, bem-vindo ao Futebol Online, à hora do futebol feminino. A Belinha é uma jogadora já com muita experiência, 30 anos, defesa, está na terceira época no Ovarense, depois de muito tempo no Boa Vista, e a minha questão vai precisamente nesse sentido, Belinha. Como é que se dá a passagem do Boa Vista para o Ovarense, onde já vai na terceira época, é inclusive uma das capitães da equipa do Ovarense? Foi devido a uma mudança na direção do Boa Vista. Na altura saíram muitas jogadoras, o Ovarense apresentou uma proposta, era uma proposta aliciante, elas estavam a subir nesse ano de divisão, tinham um projeto forte e eu decidi mudar de ares, digamos assim. E não se arrepende, está a correr bem? Está a correr bem. Muito bem. Passamos então a Lau, e eu vou seguindo aqui a ordem das idades. Bem-vindo, Lau, aqui à hora do futebol feminino, do futebol online. Obrigado por ter aceito o nosso convite também.
A Lau está no Varzim depois de ter estado entre vários clubes, mas o último foi o Sporting Braga, da Liga BPI. Laura, Lau, como é que se dá esta passagem do Braga para o Varzim esta época, visto que é a época de estreia da Lau no Varzim? Acho que eu mudei porque queria entender outra realidade e queria jogar mais, não é? Que acho que nós todas queremos. E decidi dar um passo em frente na minha carreira e mudar de clube. É claro que sair de um Braga, que é uma das potências do futebol feminino, é um passo muito pensado, mas do outro lado havia uma equipa e um projeto muito aliciante e que ainda hoje não me arrependo, porque acho que é um projeto muito bom do futebol feminino, da segunda divisão, com o objetivo de subir, e estou muito contente e estou entusiasmada com o projeto e não me arrependo. E está bem encaminhada essa questão da subida, parece que de momento vai bem encaminhada, não é? Sim, vai bem encaminhada, estamos em primeiro. Exatamente. Olá, eu antes de passar à Bia e à Iva, tenho que colocar uma questão que é, a Lau é uma senhora de Guimarães, se os meus dados estão certos, mas já veio até cá abaixo ao sul, até aqui ao Estoril Praia, certo? Que é de onde conhece, eu já percebi que conhece, a Iva e a Bia. Sim, com 16 anos cometi aquela loucura de arriscar a ir para o Estoril. Estive aí meia época. Aí conheci a Bia, a Iva, o Admar também. E não me arrependo, foi muita bagagem que trouxe. Muita bagagem com 16 anos que até hoje comecei muitas lições e é uma forma de eu pensar sempre no próximo passo. Já vivi muita coisa e já sei como é que vai correr. Fez-ia crescer enquanto jogador, enquanto mulher também. Exatamente. Foi a crescer nos dois sentidos e foi uma das melhores decisões que tomei. Muito bem. Ora bem, e por falar em cometer loucuras, entre aspas, passa então à Bia. É que, para quem não sabe, a Bia não está assim muito perto de nós hoje. Quer dizer, hoje até está. Ela está aqui pertinho de nós, mas geograficamente está bastante longe. A Bia está connosco em direto dos Estados Unidos. A Bia é também uma jogadora da formação do Estoril Praia, mas que, através, e comentávamos aqui em off, antes de iniciar o programa, através de uma empresa que é parceira aqui do futebol online, que é a Next Level, a Bia rumou aos Estados Unidos. Bia, antes de mais, boa noite, bem-vinda aqui à Hora do Futebol Feminino. Bia, como é que surge, aliás, eu sei como é que surge, mas pedi à Bia para dizer aqui aos nossos seguidores como é que surge esta hipótese e como é que tão nova se embarca numa aventura destas que é mesmo para o outro lado. Olá, boa noite. Então, eu sempre desde pequenina que tive a ideia de ir para fora, seja a estudar, seja a jogar, eu sempre quis ir para fora. E entretanto eu acabei o secundário aqui em Portugal e estava a escolher a universidade por aqui e assim. Pronto, e entretanto eu conheci pessoal que estava com a Next Level e apareceu a ideia de ir para os Estados Unidos. Na altura achei que era impossível, mas entretanto aderi ao projeto e vi que realmente era possível e achei bem. E está a correr bem, Bia? Sim, está a correr bem. Há uma questão em relação a... Em que zona dos Estados Unidos está a Bia? Kentucky. Em Kentucky, ok. Aqui, eu estou aqui mais na zona da Ericeira, também é bom, ao pé da praia e tal, mas hoje choveu o dia todo. Mas aí, para além de chuva, há mais qualquer coisa, não é? Muita neve. Exatamente. E a adaptação foi fácil, Bia? Sim, a minha parte da minha equipa é toda estrangeira, portanto, ou da América do Sul, ou da Europa, algumas da Ásia. Portanto, somos todas de países diferentes, estamos todas a passar pelo mesmo, então acolheram-me super bem e a adaptação foi facílima. Muito bem. Então vamos passar à Iva, depois passar ao Michel Admar. Iva, boa noite, bem-vinda à Hora do Futebol Feminino aqui do Futebol Online. É um gosto tremendo ter a Iva aqui também. A Iva que deixou, se não me falha a memória, há cerca de 2 semanas, o Amora. A Iva também com formação de Estoril Praia. Eu vou fazer a pergunta à Iva, que normalmente faço a todas, mas que hoje não fiz, mas já lá teremos tempo de lá chegar, que é, Iva, como é que surge este bichinho do futebol na Iva?
e pronto. E eu não lhe vou perguntar como é que sai agora do Amora nesta altura de campeonato, mas certamente outros projetos virão por aí. Mas, acima de tudo, como é que surge este bichinho do futebol para aí? Antes de mais, boa noite. O bichinho surgiu desde muito pequenina que eu só penso em jogar a bola, que só penso que é isto que eu quero fazer e que tudo o que me leva na vida é pensar que um dia possa chegar ao profissional do futebol. E está a lutar por isso, pela carreira que tem feito. Exatamente. Muito bem. Admar, deixo agora a bola do teu lado para colocares as questões que entenderes aos nossos 4 convidados de hoje. Olha, começamos aqui pela nossa mais velha, que aqui está, a Belinha. E fazia... A Belinha daqui a bocado diz assim, já parávamos com essa história da mais velha, Exatamente, é verdade. Não, e fazia aqui uma pergunta à Belinha que tem um pouco a ver também com a sua posição no terreno. A Lau também ocupa essa posição, mas tem a ver com quais é que são as características mais complicadas para ti numa avançada? Ou seja, tu como defesa central, quais é que achas que são as características mais complicadas para ti, neste caso numa avançada? Para mim, a avançada mais difícil de marcar é aquela que segura bem a bola, protege a bola, torna-se muito difícil de a marcar. E já agora, se o quiseres fazer, olhando para todas as avançadas com quem tu já jogaste, ou foi a avançada mais complicada que marcaste? Acredito que tenham sido várias, né, ao longo destes anos. Sim, mas talvez a Ana Rocha, que jogou comigo até há bem pouco tempo. E... Ana Rocha, que está no Amora neste momento, certo? Sim. Salvo erro, marcou hoje. Marcou hoje. Não. Exatamente. E se não estou em erro, são 3 jogos, 3 golos, se não estou em erro. Tá. E Ana Capeta. É do Sporting. Sim. É o número 7 do Sporting, não é? Sim. E que é uma das avançadas mais letais que nós temos também na nossa Liga BPI. Está muito a luta. Acredito que sim. E é chata no bom sentido. Eu, por acaso, este ano tive a oportunidade de jogar contra ela e foi das avançadas que mais me impressionou em termos de jogo também. É uma avançada muito, muito completa. Tu jogaste contra ela, Admar? Eu não joguei contra ela. É só curiosidade, era curiosidade. Esse era algo extremamente importante de ver o Admar. Não seria tão interessante, porque garantidamente que eu iria jogar em 2, 3 metros quadrados e não seria assim tão interessante, ok? Porque já não é fácil. Mas, Admar, deixa-me só colocar uma questão à Belinha no seguimento da questão que tu colocaste. Mas, Belinha, com tanta experiência de futebol, mesmo para essas avançadas mais difíceis de marcar, há sempre uma solução. Em último recurso, mas lá terá que ser, não é? O último recurso tem que ser, mas não gosto de ser aquela central que está sempre a pisar os calcanhares às avançadas. Mas às vezes um toquezinho aqui, um toquezinho ali também não... Vais-nos utilizar um bocadinho. Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque a Lau riu-se, e se calhar essa questão seria mais para os lados da Lau, mas eu não quero lançar aqui. Olha que a Iva já deve ter conhecido essa parte, porque ela está ali a rir-se bem. Eu creio que todas as avançadas que jogaram contra o Lau já devem ter tido a oportunidade. Quem conhece o Lau sabe. Não é tanto, mas a Lau é uma central conhecida por ser muito, muito intensa, ok? E atenção que a intensidade às vezes pode ser mal interpretada, tal e qual. Eu não quis dizer a palavra agressividade, porque por vezes a palavra agressividade é mal interpretada, mas a Lau é uma central muito, muito intensa. E não é fácil jogar contra mas, Admar, eu nunca vi, infelizmente, nunca tive a possibilidade de ver a Lau jogar, mas a Lau pode-me esclarecer só uma coisa. É tipo, pelo que eu estou a ouvir aqui, é o Pepe do Brasil, por exemplo? É como não percebi.
se é o Pepe do Varzim, o Pepe, o central do Porto. Não, ainda não tenho tanta qualidade como o Pepe. Sim, mas mas estamos lá perto. está no caminho. Muito bem, Ademar, Olha, força. visto que estamos a falar da situação de central, passávamos aqui para a Lau, e eu ia agarrar precisamente nessa situação do ser defesa central, porque se calhar poucas pessoas sabem, mas a Lau, quando começou a jogar, era ponta de lança, inclusive foi às seleções como ponta de lança, e era uma jogadora que fazia alguns golos. E depois de um momento para o outro, defesa central, ok? Houve alguém que achou que a Lau poderia ser defesa central e a Lau passou a jogar como defesa central. E a pergunta vem nesse sentido. Ao dia de hoje, eu acredito que tu te sintas mesmo como defesa central e que a tua posição onde tu te sintas mais confortável é a defesa central. Portanto, acredito que sintas algumas saudades de vez em quando de jogar lá à frente, mas já não te vês como ponta de lança de certeza absoluta, portanto, onde tu queres fazer carreira é como defesa central. Sim, eu comecei como ponta de lança, foi uma história assim um bocado incógnita, porque eu ia para as seleções e era convocada como ponta de lança, e isso aconteceu ainda há uns 2, 3 anos, quando estava na Sub-19, ou era ponta de lança na Sub-19, depois chegava ao clube, era central, era assim um bocado confuso para mim. Comecei a jogar central com o Ademar num torneio do verão. Foi o Ademar! O iluminado fui eu. O iluminado fui eu. Fiz uma história que fomos umas 16 horas de autocarro para a Espanha, estávamos a chegar lá e ele vira-se para nós, mal não conhecia, não temos centrais, quem é que vai? E eu posso ir, eu quero experimentar. E foi a partir daí que ganhei o bichinho de ser central. E a verdade é que foi uma das melhores jogadoras desse torneio, é uma verdade. Mas, Lau e Ademar, o facto de ser, eu não sei, por exemplo, no caso da Belinha, que também é central, se já jogou em outras posições mais avançadas no terreno, mas eu, por exemplo, para Lau, sendo uma central que já foi avançada, ajuda, e eu estou a ver aqui um comentário de um treinador, que é o Mr. Hugo Duarte, do Atlético, que diz que a Lau tem muita qualidade com a bola nos pés. Isso não será também devido ao facto de já ter estado em posições mais adiantadas no terreno? Ou seja, será uma central que sai a jogar, gosta de sair a jogar e tudo isso, não? Sim, a partir do momento que jogamos noutra posição, ganhamos aqueles vícios dessa posição e uma vontade com uma bola, tanto como eu, como agora sou central, saber o que é que as avançadas querem ou o que normalmente pretendem fazer, e são tudo vantagens que uma pessoa vai ganhando, como eu sou apologista de nos treinos toda a gente passar por várias posições, porque assim há de saber o que é que a outra pessoa vai fazer num determinado momento ou assim. E isso foi uma grande bagagem que eu tive e que ainda hoje tiro proveito disso. E estou completamente contente com estar a central e é a melhor posição que eu tenho neste momento e deu isso para mim, porque acho que é uma posição que eu consigo fazer a diferença, que não sou mais uma. Se fosse ponta de lança, era só mais uma. Neste momento consigo ter aquela noção que a central eu consigo fazer algo mais e que fico ainda mais satisfeita. E nisso agradeço ao Ademar, lá teve uma ideia maluca e pôs uma central e resultou. Ademar, eu não te conhecia esta faceta, sinceramente. Maluco, é uma coisa normal do dia a dia. É um pouco havia também já sofreu um bocadinho isso comigo de ter que fazer assim, algumas posições um pouco diferentes para ela, e sempre não quero dizer que tenha trocado muitas jogadoras de posição, mas algumas jogadoras que treinei, felizmente trocou-se a posição por às vezes por lesão ou porque era necessário, e a verdade é que algumas dessas jogadoras hoje estão nessa posição e jogam nessa posição. A situação da Lau foi engraçada. Eu lembro-me que nesse ano foram 2 torneios e foram os 2 torneios da Central, e depois o segundo torneio como Central acaba por valer também a ida para o Estoril, porque eu na altura não estava no Estoril, falava-se já da ida para o Estoril, mas estava uma pessoa do Estoril na bancada, e acabou por ficar também encantado com o Lau, como
como central. E isso acabou por lhe valer também a ida para o Estoril, e foi para o Estoril como central. Ademar, a Belinha está com cara de quem dizia que o Ademar já não estava a ver a ponta de lança. A ponta de lança, era a ponta de lança. Era a jogar à frente da Beta. Ia virar goleador a Belinha. Não é tanto, não sou doido a esse ponto, mas por acaso estas experiências todas acabaram por vezes dar algum resultado, não foram muitas, mas posso partilhar aqui uma muito rápido, final de um torneio também, e nesse torneio, últimos 5 minutos, por acaso quase sempre foi titular comigo, mas nesse torneio ficou no banco. Na final, nos outros jogos até recordo-me, jogou quase sempre a titular, mas na final ficou no banco, e na altura a nossa extremos, e havia 6, portanto isto até me fica mal dizer isto, havia uma jogadora que jogou comigo sempre ao 6 ao lateral, e a nossa extremo estava completamente rebentada, e nos últimos 5 minutos precisávamos de uma pessoa para fazer ali a posição de extremo. A Bia entrou, a verdade é que entrou muito bem, sofre a falta que depois vai dar o gol em que nós ganhamos uma final ao Sporting. Portanto, são experiências que às vezes acabam por resultar. Pronto, mas eu não sou doido a esse ponto, não sou desses treinadores que trocam as posições todas. Pronto, já aconteceu algumas vezes, já aconteceu inclusive que a Iva teve que jogar também quando foi minha jogadora à ponta de lança, e não é a posição dela de todo, mas já aconteceu algumas vezes. E se calhar passava já aqui diretamente também para a Iva, e fazia-lhe aqui uma pergunta também um pouco relacionada com a sua posição e com aquilo que se passa hoje também no futebol atual. E sendo tu uma das jogadoras mais criativas e mais talentosas também da tua idade, e sendo uma 10 pura, se sentes que és um pouco injustiçada, ou que a tua posição é um pouco injustiçada ao dia de hoje, porque a posição 10 para muitos treinadores está extinguida, desapareceu, não é? E se sentes que és um pouco injustiçada nesse sentido, porque a maioria dos treinadores, se calhar, quer médios que sejam mais de trabalho e não tanto o médio criativo. Não quero com isto dizer que não sejas um médio que trabalhe também, mas aqui a pergunta vai no sentido da criatividade, se sentes que és um pouco injustiçada nesse sentido. Sim, como disseste, há muitos treinadores que para eles a posição de 10 está extinta. Há muitos que veem como têm que defender, têm que atacar, e a minha posição é uma posição que eu, para atacar bem, se calhar não posso defender tanto. Não sei se me estou a fazer entender. Eu, para decidir bem, para ter uma boa decisão quando é preciso decidir, num último passo, num remate à baliza, numa mudança de um lado para o outro, pronto, é preciso eu estar bem fisicamente, e há vezes que não se pode tanto defender, e há muitos treinadores que pensam que com 10 faz um trabalho de 10 quando ataca e um 8 quando defende. Eu já senti isso em muitos treinadores que tive. Houve muitas vezes que queriam que eu atacasse como um 10 e depois fosse defender como um 8, ou muitas vezes até como um 6. Queriam um box-to-box autêntico. Exatamente. Eu creio que, se calhar, aos dias de hoje, olhando para os vários jogos que eu vendo, infelizmente a posição 10 é uma posição que está extinta, e que muitos treinadores acabam por abdicar dessa posição e jogar muito com esses box-to-box, mas depois perde-se a criatividade, perde-se aquele último passe fabuloso, não é? Perde-se um médio que faz golo, perde-se um bocadinho isso. E a minha pergunta era mesmo nesse sentido, porque acredito que isso possa acontecer. Obrigado, Ivo. Bia, olha, já falámos um bocadinho da tua ida. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto também essa ida, mas queria te perguntar, em relação àquilo que estás a viver hoje nos Estados Unidos, quais foram as principais dificuldades na adaptação? E eu, quando falo na adaptação, falo na adaptação ao jogo, ok? Aqui, em relação ao jogo que se pratica nos Estados Unidos, que acredito que seja um jogo completamente diferente do que se pratica aqui. Quais foram as maiores dificuldades nessa mesma adaptação, e como é que estás a sentir
essa mudança de mentalidade também? Portanto, a primeira diferença que se sente logo é que o futebol é muito mais físico. As jogadoras são altas, têm muito físico, nós temos ginásio quase todos os dias, temos muitos treinos de fitness, logo isso fez logo a diferença. Também que eles têm uma visão de jogo muito fechada, nós temos que nos adaptar ao futebol deles, eles nunca se adaptam a nós. E também nós somos jogadores de vários países diferentes, portanto nós todas temos ideias de futebol diferentes e é difícil juntar tudo. Portanto, neste caso na minha equipa somos muito boas individualmente, mas coletivamente temos alguma dificuldade em jogar. Bia, agora tocaste num ponto que fizeste-me lembrar, como eu tinha dito em off, e nem de propósito, em off estávamos a falar antes de começar o programa, e já temos aqui a assistir ao programa o Taslim, de quem eu te falei, que é o CEO da Next Level. E eu, precisamente, há uma semana e pouco, tive aqui, como eu te disse em off, 2 convidados da Next Level que estão nos Estados Unidos, o Rodrigo e o Evany, e o Evany e o Rodrigo diziam precisamente isso, que aí a primeira preocupação deles é precisamente trabalhar o físico, porque o jogador europeu, por norma, a técnica já está intrínseca no jogador, não é? Mas a preocupação deles é velocidade, físico. Sentiste também isso quando chegaste aí? Senti, foi a primeira coisa. Termos um jogador que corre em profundidade, que nós, pelo menos a minha equipa, faz muitos passos em profundidade e nós temos quase todas de ter essa habilidade, essa skill de ser rápidas e de aguentar uma jogadora de 1 metro maior que nós. Epá, essa é mesmo grande. Com 1 metro maior que a minha tem que ser mesmo grande. Ela deve ter lá 2 centímetros. Exatamente, havia aqui em off transmitindo-nos que tinha crescido 2 centímetros. Diz-me uma coisa, sentes o jogo nos Estados Unidos é mais rápido do que aqui? Sentes que é mais rápido? É mais rápido, sim. Nós na Europa, pelo menos na Europa, somos muito mais pacientes, gostamos de manter a bola, de passar de um lado para o outro, e aqui não. Mal haja oportunidade, nós vamos. São mais verticais. Sim. Eu não só tive a oportunidade de ver jogos da seleção dos Estados Unidos, não vi muitas equipas americanas a jogar, à exceção de em alguns torneios, mas tinha essa ideia também que era um jogo mais rápido e mais físico, não tão técnico e não tão tático, creio eu também. Não sei se há se aí nos Estados Unidos há uma preocupação com a tática, se há uma preocupação com o posicionamento ou se é mais a intensidade e a velocidade. Acho que há um bocadinho dos dois. Pelo menos, eu também só estive ainda numa equipa, mas pelo menos agora na minha equipa eu sinto que também há muita preocupação com a técnica e com a tática. Nós forçamos muito essa ideia. Muito bem, Edmar, eu vou voltar à Belinha. A Belinha está-nos a ouvir e o Alvarense está a jogar aqui nos comentários, porque temos aqui em grande a Beta e a Joana, que já foram nossas convidadas aqui na Hora do Futebol Feminino, e elas estão aqui a fazer pressão alta aqui nos comentários, Belinha. A Belinha das 4 convidadas é precisamente a única, se eu não estou enganado, mas acho que não, que tem jogo amanhã. Às 3 da tarde desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, certo? Certo. A Belinha, eu vou pegar precisamente nisso, é um jogo em atraso, porque estas 2 semanas foram tiradas pela Federação para acertar, calendário devido a vários jogos que haviam em atraso. Belinha, está a correr bem esta fase de manutenção para o Alvarense, está em segundo. Eu perguntava, Belinha, com a experiência toda que tem, como é que vê a alteração a nível estrutural do campeonato este ano? E como é que encara esta fase de manutenção, que não é normal? Eu pessoalmente não gosto. Prefiro mais um campeonato corrido, né? Fazer viagens norte a sul do que assim. Acho que vai acabar por ser injusto, porque vão descer 6 equipas e a terceira classificada da nossa zona e da zona sul vão ter que ir ao play-off. Exato. Acho que o campeonato fica mais competitivo também se jogarmos contra as melhores. E neste caso o Alvarense não pôde jogar nem contra Sporting, Benfica e as outras equipas da Série Sul que ficaram nos primeiros lugares. Mas Belinha,
No vosso caso, no caso Ovarense, está ali na luta pelos 2 primeiros lugares desta Zona Norte na fase de manutenção, ou seja, a motivação acaba ainda por ser grande, ou seja, estão a lutar por um objetivo em concreto, até está a correr bem. Agora, por exemplo, no apuramento campeão, onde sabemos que há ali três crónicos candidatos, vai lá 4 no máximo, em que depois os outros estão a jogar na prática sem grande objetivo, digamos assim, já se sabe que não vão chegar lá, não é? Sim, mas tem o principal objetivo da época já feito, Garantido. não vão descer de divisão. E nós, apesar de estarmos em segundo, e o objetivo é a manutenção, conseguimos o mais rápido possível, estamos sempre com a corda no pescoço, porque basta um jogo, uma derrota, e pode ir tudo por água abaixo. Exatamente, mas lá está. É um ano de adaptação e esperemos que isto volte rapidamente ao formato normal, não é? Eu já joguei num sistema assim, há uns anos atrás, também funcionava assim o campeonato. Dividido sul-norte. Sim, Zona Norte, Zona Sul, e depois os 4 primeiros lutavam pelo campeão e as outras equipas para não descer. Mas era tudo só num grupo. Muito bem, Belinha. Eu diria que se a coisa, e agora aproveita de passando para lá, eu diria que se a coisa correr normalmente, e por aquilo que tem vindo a ser o campeonato, em que para o ano podemos ter a Belinha a jogar contra a Lau, porque a Ovarense vai lançada para conseguir a manutenção e o Varzim também vai lançado para chegar à Liga BPI. É isso, Lau? Esperemos que sim, esperemos que isso aconteça, não é? Que é para mim, que é para a Belinha, ela manter-se e eu subir. Pronto, é que vocês não sabem, mas eu vou-vos contar um segredo. Hoje é o 4º episódio da Hora do Futebol Feminino. E como a gente tinha dito antes, a Ovarense tem estado cá sempre representada. E olhem que isto tem estado sorte, porque a Beta, desde que aqui veio, que não para de marcar gols. Logo no jogo a seguir ao programa foram logo 2, e a partir daí não para. Por isso, que a sorte vos acompanhe também depois de estarem aqui. Lau, no entanto, a Belinha tem uma grande vantagem em relação ao Lau. Uma grande vantagem, leia-se, uma felicidade enorme, é que continua a fazer o que mais gosta, que é jogar. E a Lau está neste momento impossibilitada. Como é que vê e como é que vai ser um eventual regresso daqui a um mês, possivelmente, acaba por ser a quase 2 épocas dentro de uma, ou seja, vai ter que fazer outra vez praticamente uma pré-época, não? Não considero uma pré-época porque... Sim, porque vocês vão se mantendo, não é? Sim, agora a plataforma Zoom, todas as equipas que não costumam treinar no campo, que estão impossibilitadas pelas regras da BGS, estão a fazer treinos online, apesar de não ser o de mais agrado a toda a gente, é uma boa ajuda, porque estamos a treinar a parte física, não temos bola, não é? Que é o que toda a gente quer de nós, mas treinamos a parte física, que é uma parte essencial para o futebol, porque o futebol não é só ter bola, também precisamos do físico. Mas sim, está a ser muito complicado, porque está a ser uma época que estamos mais tempo parados do que jogamos. Uma época normalmente tem, não sei, 9 meses, e eu nesta época estou 5 parada e 4 a jogar. Está a ser basicamente assim. Olá, isto normalmente diz, quem anda no futebol como nós, que normalmente uma equipa que está numa fase má, uma paragem até nem vem em má altura, porque às vezes é o suficiente para recuperar entre jogadores lesionados, jogadores que estão em baixo forma e tudo isso, né? Mas diz precisamente o contrário. Quando uma equipa está bem e está lançada, como é o caso do Varzim, que está em primeiro lugar, esta paragem não veio nada em boa altura. Não, nós tivemos um exemplo muito claro, nós estávamos numa boa série de vitórias, tivemos um empate com o Vila Verde, que é o Vila Verde Lanque, que é nosso rival direto para o primeiro lugar, mas é um bom resultado, foi na casa deles, e depois tivemos cerca de um mês e meio de paragem, sem podermos treinar, e logo a seguir treinámos cerca de uma semana e voltámos com um jogo para a taça, com o rival da nossa série, e perdemos no prolongamento. É claro que as duas equipas pararam, mas para nós foi prejudicial, porque tínhamos uma série de vitórias
não poder nenhum jogo, e chegámos lá, depois parámos tanto tempo, perdemos o ritmo de equipa, não é? O ritmo que estávamos habituados e fomos eliminadas da Taça de Portugal. É como diz, a umas equipas é uma vantagem, as outras é uma desvantagem. Exato, normalmente para quem está em pior fase é uma vantagem, para quem está em forma. Perdendo rotinas, vão sempre perdendo rotinas. Exato. E afeta normalmente quem está por cima, né? Digamos assim. Muito bem, Lau. Bia, eu tenho aqui o Tasso Lima a dizer que a Joana, que há de ser outra colega da Next Level, que hoje jogou e venceu, eu pergunto à Bia precisamente como é que funciona aí o campeonato. Neste momento estão a jogar, ou está tudo parado também, como está cá em Portugal, tirando a Liga BPI. Como é que estão as coisas a correr agora aí nos Estados Unidos? A nossa época não foi cancelada. Nós supostamente tínhamos época na fall, ou seja, de agosto a dezembro, mas eles passaram agora para a spring, de janeiro a maio. Pronto. E alguns jogos são adiados, por regras, ou por estar a nevar, ou porque há um limite de temperaturas, e nós não podemos jogar lá debaixo de muitos graus negativos. Portanto, alguns jogos são adiados, mas até agora está a correr. Continua a correr, digamos, de forma minimamente normal, mesmo com a questão da pandemia. Medimos as temperaturas e máscara dentro do balneário, mas de resto normal. Bia, e outra questão em relação aos Estados Unidos, que o Rodrigo e o Evan também falaram aqui, tem a ver com as viagens. Vocês fazem muitas viagens para ir disputar os jogos, não é? Sim, a equipa mais perto que temos é meia hora. E de resto é 5 horas, 7 horas, 8 horas. Pois. É um país um bocadinho maior que o nosso, digamos assim, a nível de quilometragem. Muito bem. Iva, eu à Iva coloco também a mesma questão, antes de passar ao Admar, que tem a ver precisamente, a Iva estava a jogar, estava no Amora, e agora enfrenta uma paragem, mas Iva, enquanto jogadora, como é que sente este para-arranca, e depois há aqui uma questão que o Raul Figueiredo colocou aqui, que também também é uma questão coerente, que é, por exemplo, a segunda divisão não joga, mas a primeira joga, e há de haver taça agora daqui a algumas semanas, quando isto voltar ao normal. E há muitos jogos entre a primeira e a segunda. Exatamente. Como é que a Iva, enquanto jogadora, vê esta situação? Ou seja, supostamente as equipas da Liga BPI chegarão a estas eliminatórias da taça com outro ritmo totalmente diferente das equipas da segunda que estão paradas, não é? Sem dúvida, e sendo equipas que estão na Liga BPI, são equipas que têm um andamento muito alto, porque jogam supostamente, teoricamente, contra as melhores equipas que estão na primeira divisão, sendo que já têm essa vantagem de estarem a jogar contra as melhores, depois jogarem contra equipas que treinam uma semana de preparação para um jogo, é muito difícil. Iva, e há alguma justificação que a Iva encontra? Eu pessoalmente não, ou melhor, encontro a justificação que foi dada, que é o facto de estarmos a falar de uma liga profissional, mas que na realidade só 4 equipas é que são profissionais, as restantes são amadoras. E essa é a justificação para a Liga BPI poder jogar. Mas a Iva, enquanto jogadora, como é que vê outra justificação para a primeira divisão jogar e a segunda não? Ou deveria jogar, já que joga uma, jogava a outra também? Eu acho que já que joga uma, a outra devia jogar também, porque foi como disse, vão-se acabar por encontrar na Taça de Portugal e pode ser que até possa ser pior. Pode haver menos casos de Covid, mas, por exemplo, uma equipa da segunda divisão não fazem testes e na primeira divisão todas as equipas todas as semanas fazem testes. Se adaptassem o mesmo sistema à segunda divisão, se calhar ia correr da mesma maneira. Claro. Muito bem. Admar, tens a bola do teu lado? Bom, essa é a questão que o Raul vai aqui colocando. De facto, é uma questão pertinente, porque os clubes de segunda, alguns estão a treinar, e de terceira também sei que alguns que estão a treinar, que são os que estão O Raul fala precisamente no jogo, segundo eu entendo, o jogo Lusitana-Mora para a taça,
em que o Lusitano está parado e o Mora continua a jogar semanalmente. Eu não sei ou seja, o que é que saiu em termos de obrigatoriedade, não sei, mas sei que há equipas que estão na Taça de Portugal que estão a treinar, ok? Eu sei. E inclusive já comunicaram isso nas redes sociais, dizendo que se estão na Taça de Portugal que devem treinar. A verdade é que a Taça de Portugal ia-se jogar, se não estou em erro, ou esta semana ou a semana que vem, e foi adiada novamente para o fim de março. Portanto, estamos a falar de uma paragem muito grande para... Ela já se ia jogar no fim de janeiro. Depois foi adiada e agora foi adiada uma segunda vez. A verdade é que já há uma diferença muito grande entre equipas de primeira e segunda. E por muito que nós queiramos, essa diferença há. E basta ver as últimas edições da Taça de Portugal, a chegada, tirando o Benfica que estava na segunda divisão e ganhou a Taça de Portugal, mas era um Benfica completamente diferente, a chegada de equipas de segunda aos quartos de final ou às meias finais, é muito raro isso acontecer, portanto já há uma diferença muito grande entre a segunda e a primeira, a diferença de plantéis é grande, e havendo essa diferença, agora ainda mais haverá para esta eliminatória nos jogos de segunda, equipas de primeira com equipas de segunda, com esta paragem muito grande para as equipas de segunda, não é? Mesmo que as equipas estejam a treinar, que eu acredito que há algumas equipas que estejam a treinar, as outras equipas estão a jogar, não é? E todos nós sabemos que estamos no futebol, que é muito diferente de jogar de treinar, não é? Há pouco a Lau também dizia que estão a treinar através da plataforma Zoom, mas falta-lhes a bola, não é? Falta-lhes a bola, falta-lhes as rotinas, falta treinar a equipa, isso é muito complicado. E não é fácil, eu não vejo uma razão, a única razão é que tu dizes que é a Liga BPI, supostamente é uma liga profissional. Foi a razão que foi dada, né? Foi a razão que foi dada oficialmente. E o que a Iva disse, que eu sei que é real, que as equipas da Liga BPI fazem testes também, semanais, mas as outras equipas poderiam fazer esses testes também. E a verdade é que não acho que seja justo, e não sendo justo, não sei como é que isto vai acontecer. Ainda hoje falava com uma pessoa que me dizia que tem praticamente a certeza, e é uma pessoa ligada ao futebol, que diz que tem quase a certeza que se a segunda voltar, que à partida irá voltar, será em moldes completamente diferentes, porque não poderá haver o campeonato normal como estava. Sim, provavelmente terá que ser reajustado, porque a nível de timings começa a ficar curto para seguir aquilo que estava delineado, não é? É muito complicado e não é fácil. E aqui o Raul, a situação deles não é uma situação fácil, porque vão jogar contra uma equipa que está a jogar, e uma equipa que tem um plantel com um orçamento completamente diferente do deles, um orçamento muito, muito grande, e que, como ele diz, que se tem vindo a reforçar, e é uma realidade que tem-se vindo a reforçar quase todas as semanas. Portanto, não é fácil, e não é justo num modo geral. Atenção, eu estou a falar num modo geral, não é justo a segunda estar parada, a terceira estar parada, a primeira jogar, e é complicado, e é muito complicado. Voltando aqui às perguntas, e desculpa que alonguei-me aqui um pouco mais, eu perguntava aqui à Belinha... Porque... Odmar, estás à vontade, porque também nos Estados Unidos ainda só são 3h47. Temos tempo, não é? Acabamos por ter tempo. Eu perguntava aqui à Belinha, porque a Belinha há pouco, inclusive, falou do campeonato que jogou assim há muitos anos atrás. Acredito que tenha sido há muitos anos atrás. Eu, pelo menos, estou no feminino há 8 e não me recordo de um campeonato assim, portanto, acredito que tenha sido há mais. A pergunta que eu lhe faço é, olhando para as diferenças de hoje, em relação às diferenças de quando começaste a jogar, e são muito, se tivesses hoje 20 anos, a tua aposta seria uma aposta ou seja, numa carreira de jogador, apostavas forte numa carreira de jogador? Eu estou a dizer isto no sentido de todos os apoios que as jogadoras acabam por ter hoje, e as condições que já começam a ter e que irão ter ainda mais, se apostavas numa carreira de jogadora, se tivesses hoje 20 anos. Claro que sim, sem dúvida. Existem neste momento condições e outras opções, caso não queiram jogar aqui em Portugal. Há uns anos atrás, quando eu comecei a jogar, que não existia. Sentes que algumas pessoas que o sentem, okay? Porque não passaram aquilo que tu passaste, não é? Acredito que tenhas jogado em Pelados, acredito eu. Tantos. Portanto, a pergunta é, achas que as jovens de hoje, estão aqui duas com 19 e uma com 20,
mas as jovens 21. As jovens de hoje de 17, 16, 18, que não dão o devido valor ou que não sentem, não dão o devido valor àquilo que têm, neste caso, porque acabam por ter todas as condições que vocês não tiveram e tiveram que lutar bastante para aquilo que temos hoje no futebol feminino. Não vou dizer que são todas assim, mas sim. Quando comecei a jogar, não tínhamos metade das condições que temos agora. Nós quase que nos juntávamos ali 1 ou 2 horas, 3 horas por semana, para no fim de semana podermos fazer aquilo que mais gostávamos. E agora é tudo muito mais profissional e juntávamos com aquele objetivo de tentar a vitória. E agora tudo é tão mais fácil, se calhar não damos o devido valor àquilo que temos agora. Quais são as principais diferenças dessa época para as de hoje? Para além das infraestruturas, qualidade de treino, de treinadores, acompanhamento da equipa em si. Nós lá no Ovarense temos nutricionista, temos psicóloga, departamento médico. Há uns anos atrás era impensável. Tu falas em treinadores. Eu como treinador, gostava de ouvir a tua opinião no que diz respeito a esse ponto. Sentes que hoje se trabalha melhor no feminino do que há uns anos atrás? Sentes que os treinadores que estão hoje no futebol feminino que são mais competentes e que estão a ajudar também nesta evolução que temos vindo a ver? Sem dúvida, porque há uns anos atrás o treinador nem sequer tinha conhecimento da equipa ou dos jogadores que nós íamos defrontar no final de semana, e agora há toda uma estrutura, uma observação antes do jogo. Há muita preparação do treino em si. Belinha, eu tenho 2 questões. Uma tem a ver com o treino, precisamente, que eu acho que essa diferença entre futebol masculino e futebol feminino cada vez se vai dissipando mais. Embora no que é importante, que é o aspecto financeiro, infelizmente ainda se nota muito essa diferença, não é? Mas, por exemplo, no aspecto de treino, eu acho que os treinadores evoluíram muito, e eu, por exemplo, ainda esta semana estive aqui na terça-feira a entrevistar um treinador que atualmente é adjunto na Primeira Liga, adjunto do Boa Vista, que é o Mr. Pedro Boças, que é um dos treinadores com mais títulos também no futebol feminino. Ou seja, e aí já está a prova da evolução dos treinadores, digo eu. E a outra questão que eu lhe coloco é, eu tive aqui há uns tempos, e não me esqueço, Aldemar, dessa entrevista, em que tive comigo a Ana Borges, jogadora do Sporting, que ainda agora na sexta-feira jogou pela Seleção Nacional, e a Carolina Mendes, também do Sporting e também da Seleção Nacional. Elas estiveram aqui há uns tempos comigo, e a Ana Borges, acho que foi a Ana Borges que me dizia, olha, a principal diferença que eu senti com o evoluir do tempo, por exemplo, foi nos equipamentos, que eu quando comecei davam-me os equipamentos dos homens e aquilo até prendia nos joelhos para a gente correr. A Belinha também sentiu essa diferença ao longo do tempo, porque, e deixe-me dizer que o Ovarense para mim tem dos equipamentos mais bonitos do futebol nacional, não é do futebol nacional. Deixa-me só dizer uma coisa antes de eu vir a responder. Eu estive a ver aqui na Bola TV uma reportagem que deu sobre a Seleção Nacional de 2011, ok? E os equipamentos, os calções eram até aos joelhos, alguns passavam os joelhos. Estamos a falar em 2011, portanto, estamos a falar há 10 anos atrás. Ainda estava a Carla Couto e a Edith nessa mesma seleção, e esteve a dar agora recentemente aqui na Bola. E o que eu entendi era que esses equipamentos eram se calhar os restos dos equipamentos masculinos. Okay? Exatamente. Portanto, nem foi assim há tanto tempo. Desculpa, Belinha, desculpa ter interrompido. Nós, quando eu comecei a jogar, nem sequer tínhamos equipamento de treino, cada uma levava o seu equipamento de casa, treinávamos às cores, por exemplo, e agora cada um tem o seu equipamento personalizado, um espaço só para nós. É incomparável. O que nós temos agora até pode ainda não ser o ideal, mas para o que nós tínhamos antes é ótimo. Mas, o caminho é esse, não é? E a evolução de treino também tem sido brutal ali ao longo dos anos. Sim, nós não preparávamos nada. O movimento de jogo, posse, bola, técnica,
físico muito pouco, e agora há todo um cuidado para a prevenção de lesão, técnica, tática, tudo totalmente diferente. Muito bem, olha, eu do que a Belinha disse, eu precisava também, era do nutricionista. A mim faziam falta nesta altura de quarentena. Ademar, tens a bola do teu lado. Olha, passava aqui para aí, porque somos dois, precisamos de um nutricionista. Isto está a ficar complicado, esta quarentena. Agora aprendi a fazer bolos, portanto ainda está pior. Ainda pior. Ainda pior. Olha lá. Só eu que os como aqui em casa, toda a gente diz que eles são horríveis, mas a verdade é que... Aquilo deve ser cómico todos os dias. Não, aprendi, não tenho corrido tão bem. Ele aprendeu para mandar vir o bolo da Uber. Mas voltando aqui às perguntas e passando aqui para a Iva, tu já foste campeã nacional e também já foste internacional, mas a pergunta que eu fazia era qual foi o momento mais marcante ou o ponto alto da tua carreira? Acredito que tenha sido um destes dois, mas qual foi o ponto alto da tua carreira? São dois momentos muito importantes na minha carreira, mas acho que sem dúvida chegar à seleção, porque é o que todas as jogadoras lutam diariamente para alcançar. Todas querem chegar a uma seleção nacional. O que é que sentiste no momento quando soubeste que tinhas sido chamada para a seleção nacional? Eu não acreditei, sinceramente eu não acreditei. Eu olhava para aquilo, para a convocatória, e eu pensava, não, deve-se ter enganado, não pode ser. Eu sei porque tenho alguns conhecimentos e sei que no estágio não correu tão bem porque a companheira de quarto não era assim tão boa, não é? Pelo menos é a informação que eu tenho. Não sei se é correto, se não é. Não, no primeiro estágio correu bem, só quando fomos para o apuramento ao europeu é que foi assim um bocado estranho, porque tinha sempre uma invasora no quarto, está a perceber? Que é lá, correto? Que é lá. Eu tinha essa informação de que a companheira de quarto não tinha sido tão boa. Não, a minha companheira de quarto era boa, quem invadia o meu quarto é que não. Ok. Perceber bem as novas, não é? Então quis ambientá-la bem no grupo e ainda reclamam comigo, isto é impressionante. O mais incrível é que eu e ela dentro do quarto quase íamos conseguindo partir a cabeça às duas e uma cama. A brincar. Não tem nada. Está bonito isto, está? Olha, e diz-me uma coisa, em relação aos teus objetivos de futuro, que objetivos é que tu tens, o que é que ambicionas para a tua carreira? Primeiro agora encontrar um clube. conseguir ir para um clube e no futuro, o que é que eu quero para o futuro? Eu quero, na verdade eu não quero jogar em Portugal, eu quero sair de Portugal, mas pronto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Passa pelo estrangeiro, passa por ir para fora, seres profissional no estrangeiro. Sim, pode vir para aqui. Olha. É uma ideia. Nós fomos lá no quarto da Bia e pronto, está tudo. Claro. É uma boa ideia. Está recrutada. Olá, ao menos conseguias saltar por cima dela. Ai, sim, isso era fácil. Isso era só 1,52 m. 53. Não acabem com a reputação da Bia, né? A reputação da Bia e ela fica desmotivada com o falarem da altura dela. Olha, Iva, não, obrigado, pronto, era tentar aqui perceber também o que é que ambicionavas para... Mas, Mata, deixa-me só concluir com a Iva, para perguntar à Iva. Iva, esta saída do Amora terá sido uma decisão tua, supostamente, há 1 ou 2 semanas, é uma coisa recente, mas tencionas ainda voltar a jogar nesta época, não? Sim, foi uma decisão minha e ainda vou jogar esta época, notícias em breve,
Olha, eu tenho aqui o Raul, que é do Lusitano, que diz que era um bom clube para ti, ou seja, já estás a receber propostas aqui em direto. É a vantagem do futebol online, é esta, estás a ver? Duas. Já recebeu uma dos Estados Unidos, agora uma do Exatamente. Já Muito tenho bem. mais hipóteses. Não tarda a aparecer aqui a Betinha também, se calhar, a fazer. Força, Ademar. Olha, passava aqui para a Lau, ok? E perguntava, há pouco tu falavas de que estão em primeiro lugar no Varzim, que estavam num momento bom. Os objetivos do Varzim passam por lutar pela subida, ou o objetivo é mesmo a subida, é aquilo que está definido pelo clube, pelo grupo, é a subida? Pelo clube nunca nos foi imposto nada, nem imposto nenhum objetivo, mas das jogadoras sim. Das jogadoras sempre partiu o intuito de nós queremos subir. Foi logo uma das primeiras coisas. Eu cheguei lá e já havia muitas jogadoras lá, não é? Que nós temos uma parceria com o Benito de Amorim, e grande parte da nossa equipa é de lá. E nos primeiros treinos, logo o pensamento foi: o nosso objetivo é subir divisão, não é? Como qualquer equipa que luta por algo, tem sempre a tendência de querer o máximo. E sim, é o nosso objetivo e estamos a lutar por isso. E as coisas estão encaminhadas, mas ainda falta uma segunda volta completa. É mais difícil, por assim dizer, porque vamos jogar contra os primeiros lugares de cada série. Vocês já garantiram a presença na segunda fase, certo? Já garantiram. Eu sei que há ali 2, 3 equipas no vosso grupo que ainda não têm garantido isso, mas vocês já garantiram essa presença. E o objetivo passa por subir a divisão. Sim, nós tínhamos também aspirações na Taça de Portugal, só que se fosse uma época atípica, não é? Se não fosse esta situação de Covid e nós tivéssemos a possibilidade de ter uma época normal, acredito que a situação da taça fosse diferente, devido ao andamento que nós temos nos treinos, à intensidade que aplicamos. Acredito que se fosse uma época normal, a taça seria um pouco diferente e conseguiríamos ir um pouco mais longe, mas o que faz com que agora nós concentremos todas as nossas forças no campeonato. Olá, desculpa lá, mano. Só perguntar os objetivos da Val, mas pode ficar para depois, desculpa. Não, é no seguimento. Eu ia concluir aquilo que tu perguntaste com a história da segunda fase, porque lá está, o Varzim já está apurado para essa segunda fase, embora ainda faltem jogos da primeira, mas estão preparados para alguma alteração que possa vir a haver no que seria a segunda fase prevista inicialmente e quizás, como dizia o Ademar há pouco, talvez com estas paragens todas venha a ter que ser repensada, digamos assim. Sim, está a ser uma situação muito pensada por toda a gente e eu tenho bastante interesse porque o campeonato normalmente iria ser a 2 mãos, não é? Cada jornada. Ia ser 7 equipas, logo nós íamos ter jogos em casa e jogos fora. Mas há aqueles zunzuns e aqueles boatos que vai ser só uma mão e por sorteio, o que acho que vai ser muito bom, não é? Porque vai ser outra vez Alcairas, como foi a primeira fase, e que as equipas vão ficar sem a vantagem de jogar casa e fora, o que em alguns jogos é crucial, não é? Quando as equipas estão a disputar pela subida à primeira divisão e se jogarem fora na equipa mais difícil, não é? Torna-se difícil para toda a gente. Acho que não é uma boa adaptação, como também acho que não é uma boa adaptação a Liga BPI, a forma como foi feita este ano, porque acho que está a quebrar a evolução do futebol feminino e a própria Belinha referiu isso, porque tendo que se perder um jogo já tem a vida muito complicada, e é verdade, porque agora estão todos a lutar por um ponto ali e um ponto acolá, e se perdermos um jogo já ficamos muito para trás. É como nós, se eu perder um jogo fora com uma equipa difícil, sei que já está muito complicado porque depois já não tenho jogo em casa. Acho que está a ser uma má adaptação da federação em tempos difíceis, não é? Que é a pandemia e eles não têm também mãos a medir para recuperar tudo. São decisões que nós não gostamos, não é? Que não gosto de estar parada e como há pessoas que não gostam de estar paradas neste momento, mas temos que adaptar-nos a isso porque está a ser um ano completamente atípico para o futebol e para o mundo em geral.
Claro. Muito bem. Edmar, desculpa lá, posso continuar? Não, é uma realidade, o que ela diz é uma realidade. Já várias pessoas tinham falado sobre isso, e a Belinha também já tinha dito, desvirtua-se um bocadinho também, e acaba por ser complicado, porque a uma volta é muito complicado, basta perder um jogo e torna-se complicado. Aliás, na própria Liga BPI houve equipas a fazer 5 jogos fora e equipas a fazer 4 jogos fora, portanto houve sempre aqui uma vantagem para algumas equipas, e não é fácil. E depois é aquilo que falámos noutras semanas, que é a situação de numa semana ter 2 ou 3 jogadores que não possam jogar, isso depois acaba por prejudicar. Eu perguntava-te em relação aos teus objetivos, seguindo a primeira pergunta, quais são os teus objetivos para o futuro? O que é que tu ambicionas para a tua carreira? Eu, neste momento, o que ambiciono é conseguir chegar à primeira divisão com o Varzim, porque eu saí da Liga BPI do Braga porque queria jogar com um objetivo de dar um passo em frente. Foi por isso que optei pelo Varzim. E por opção tua? O primeiro objetivo foi exatamente por isso. Depois, mais futuramente, gostava de chegar ao patamar que tive no Braga, de nível de competitividade e de o nível de profissionalismo, que o Braga é uma equipa profissional e que compete diariamente, tem diários e toda a sua logística é profissional. E o meu objetivo passa também por isso, porque lá consegui viver coisas espetaculares, consegui realizar o meu sonho que nunca pensei algum dia fosse possível, que foi jogar uma Liga dos Campeões, que acho que é uma coisa que as raparigas mais novinhas, quando começam, olham na televisão e dizem uau! E quando eu me deparei lá, ainda não acreditava, só quando eu via aquele hino é que me apercebi que, oh meu Deus, eu consegui. Caiu a ficha, né? Só naquele momento é que caiu a ficha, né? Sim, completamente. Nós estávamos em estágio e eu não caía a ficha, não é? Para mim era só mais um jogo. Só quando entramos em campo é que ouvimos aquilo, é que nos apercebemos que, ok, isto é real, não estou a dormir. E acho que sim, é um objetivo a longo prazo, não é? Porque o nível competitivo em Portugal está cada vez mais elevado. E sentes que... Desculpa, sentes que tu estiveste num clube profissional, estiveste no Braga e viveste numa situação profissional, sentes que estes clubes mais pequenos, mas que estão a evoluir, o caso do Ovarense, que tem feito campanhas muito interessantes na Liga PPI, já temos falado várias vezes sobre isso aqui, o Varzim, que tem um projeto bastante interessante, o próprio Mora, onde passou a Ivi, eu também passei, porque sei que é um projeto com orçamentos também acima da média. Se tu sentes que estes clubes, e falando no modo geral, numa Liga BPI, possam passar para uma situação de profissionalismo, de uma liga profissional e de todos os clubes poderem ter, na sua maioria, atletas profissionais? Sim, eu acho que há clubes que não têm tanto orçamento, não é? Isso é óbvio, porque há investidores por trás de qualquer clube. E a única diferença dos clubes ditos grandes para os outros é o orçamento que eles têm para proporcionarem às jogadoras outros materiais, por assim dizer, que nem todos os clubes têm. Porque a qualidade da jogadora portuguesa é das melhores que há. Porque há muita qualidade. E o que é preciso é saber trabalhá-la e ter meios para trabalhá-la. E esses clubes grandes têm esses meios. É a única diferença. Porque se formos comparar a qualidade de uma jogadora, sei lá, de um Albergaria, de um Alvarense, de um Valadares com uma de um Sporting, ou de um Braga, um Famalicão, a qualidade está lá. Só que a única diferença é o trabalho que há por trás. Porque há clubes que têm diários, trabalham todos os dias, o que faz com que a jogadora vá evoluindo e a requerir outras técnicas que jogadoras e clubes que não treinam todos os dias não o podem ter porque não há tempo para isso. Temos aqui o caso do... Não há tempo. O caso do Alvarense, treinam à noite é diferente, né? Belinha, é diferente treinar de manhã e à tarde, por exemplo,
do que treinar à noite depois de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, exatamente. Exatamente, depois de um dia de trabalho, só com muita força de vontade é que se vai treinar, não é? E deslocações que a maior parte da nossa equipa faz, porque, digamos, o grosso do nosso plantel nem sequer é de Ovar. Então, obriga a deslocações e muitas horas para fazer o treino. Às vezes treinamos 1h30, mas por trás já estão muitas horas para trás de carro e tudo mais, trabalho, para depois poder treinar. Exatamente. E depois lá dentro das 4 linhas tentam-se bater de igual para igual, mas a questão é mesmo essa, é que são realidades completamente distintas de 4 clubes para todo o resto do futebol feminino português. Às vezes até mesmo no dia do próprio jogo temos atletas que saem do trabalho e vão a correr para o jogo, enquanto elas estão descansadas à espera da hora do jogo para poder jogar. Exatamente. E muitas num belo de um hotel, na véspera, enquanto as adversárias ainda estão a trabalhar, não é? Exatamente. Sim. Não é fácil. É uma realidade ainda. Mas eu espero que com o tempo, e a verdade é esta, é que o futebol feminino tem tido uma evolução brutal ao longo dos últimos anos. Eu acho que a tendência vai... hoje estamos aqui, o que se calhar há 4 anos atrás era impensável estar aqui num programa só a falar de futebol feminino. Hoje já o conseguimos fazer, por isso quero acreditar que daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, que a situação vai evoluindo ano para ano e que vai haver mais equipas que possam proporcionar essas condições que 3 ou 4 clubes grandes têm atualmente. Força, Amar. Eu estava a ver aqui, o Raul colocou aqui também uma questão, creio que era para Val. Desculpa, Val, mas também existe a situação das zonas. Aqui no interior é difícil arranjar jogadoras e quando são boas jogadoras, ainda por cima vão para a universidade. Ou aparecem outros clubes a virem buscar, ainda pior. E contra isso, nem o dinheiro basta. Foi o caso da Bia. Apareceu a universidade e vai ela, pronto. E ela foi. É uma realidade e na semana passada e na outra semana anterior percebemos aqui essa situação, da situação das faculdades de algumas jogadoras que iam para a faculdade e que tinham que mudar de clube precisamente por essa situação da faculdade. Portanto, isso acaba por acontecer e será sempre assim. Os clubes que têm mais orçamento, que têm mais possibilidades, vão sempre conseguindo ir buscar as jogadoras com maior qualidade. Hugo, não sei se tens alguma questão para a Bia tenho, para a Bia e para a Iva também tenho, mas Bia, a minha questão vai no sentido, e caminhamos para a parte final do programa, vai no sentido de que tu agora estás a conciliar estudos com futebol, não é? Há de demorar mais uns aninhos, não muitos, e quando acabar os estudos, qual é a tua perspectiva? Vês-te a voltar para Portugal, queres jogar para outro país ou vês-te a continuar pelos Estados Unidos? Que eu, por exemplo, ouvi o Rodrigo a semana passada e ele dizia-me, muito sinceramente, acho que já não devo ser mais aqui. Assim depende, claro, depende sempre das propostas. Nos próximos 3 anos eu espero continuar aqui para acabar a minha licenciatura. E depois nós temos mais um ano de elegibilidade aqui nos Estados Unidos. Eu ainda estou a ponderar, mas é uma possibilidade, sim. Ficar cá mais um ano pelo menos e depois ver como é que corre. Pois, e depois porque há outra coisa, Bia, não sei se concordas comigo, mas isso foi dito até pelo Taslim, o CEO da Next Level, quando esteve aqui a semana passada, que ele dizia que só o facto de tu já estás a tirar o teu curso numa universidade dos Estados Unidos, já te dá uma bagagem a nível de currículo, independentemente do futebol, ou seja, tu vais sair daí com dois caminhos totalmente abertos. Um é o futebol e o outro, se tu chegas a uma empresa com uma universidade feita aí, sobes não sei quantos valores e efetivamente tens possibilidade de ganhar muito mais financeiramente do que cá, não é? Claro, foi uma das maiores razões de eu também ter vindo. E lá está. E pelos vistos, não te vês a voltar tão depressa. Não. Muito bem. Iva, para fechar esta volta, agora como é que vais fazendo para manter a forma, uma vez que agora estavas a treinar e agora não treinas, e enquanto esperas por essa... que eu desconfio que esteja para breve esse novo clube, mas como é que vais fazendo para manter a forma nesta altura?
vou fazendo como fiz quando o ano passado o campeonato interrompeu, continuei a treinar em casa e agora é o que eu faço. Quando posso, saio para dar uma corrida, uns minutos, e treino em casa. Também, o ano passado, quando houve a primeira vez que ficámos de quarentena, fiz o meu pai comprar uma bicicleta estática, tenho pesos em casa também, E comprei sobra sempre aos pais. Eu não sei como é que sobra sempre aos pais. Claro, tem que ser, então. Aproveitou ele e começou ele a treinar também comigo. Ora bem. Depois desistiu. Então, mas e vais mantendo assim, mas lá está, falta um objeto importantíssimo, que é a bola. Sim, sem dúvida. Mas eu por acaso agora combinei para amanhã de manhã que vou com uma amiga minha e vou levar o meu irmão. Vamos para um campo aqui perto da minha casa que está aberto e vamos tentar bater umas bolas, que é para matar aqui o bichinho. Muito bem, muito bem. Admar, vamos então para a última volta e eu regresso então à Belinha. Belinha, lá está, eu não podia deixar em claro o jogo da manhã. O que é que podemos esperar deste Gil Vicente Boa Vista amanhã às 15 horas? Ovarense. Peço desculpa, não, porque eu tinha aqui debaixo do Alvarense, tinha aqui ex-Boa Vista, que era onde a Belinha jogava antes, exatamente. Gil Vicente Alvarense amanhã às 15 horas. Uma vitória deixa o Alvarense praticamente a salvo. Só interessam os 3 pontos, não podemos ir pensar de outra maneira. Os 3 pontos. Mas a vitória com o Gil Vicente deixa-os praticamente a salvo, Belinha. Praticamente, ainda não é total, mas é praticamente. Estar assim porque, como eu disse anteriormente, uma vitória põe-nos lá em cima e uma derrota pode-nos pôr lá em baixo. Então é jogo a jogo, amanhã a vitória tem que ser a vitória. Só assim. Com a vitória fazem 14 pontos, ficou um do Valadares, e ali com o Boa Vista à perna, e depois dia 7 temos uma Alvarense Boa Vista, não é? Sim. Então, Belinha, eu só posso desejar que a Belinha amanhã faça o mesmo que a Beta fez quando aqui esteve. Pronto. E quando eu for ver o resultado, tenha lá golos da Belinha também. Era bom. Se eu permitir que não haja golo, já não é mau. Exatamente. E depois num cantozinho ou isso, também dá sempre a molhar a sopa, não é? Muito bem. Belinha, dizer que eu depois vou passar ao Admar, mas da minha parte digo já que agradeço. Foi um gosto tremendo ter a Belinha hoje aqui nesta hora do futebol feminino. Mais uma jogadora que fiquei a conhecer. E lá está, vocês não sabem, mas eu já o disse aqui publicamente. Sou um fã mais recente do futebol feminino desta temporada, porque lá está, há coisas que a pandemia trouxe muito mais. Mas se a gente se conseguisse reinventar, consegue buscar algumas coisas boas. E eu fui o futebol feminino. Virei fã e posso dizer que ainda na sexta-feira vibrei com a nossa seleção bastante, como eu nunca esperei vibrar com o jogo de futebol feminino. Mas pronto, é sinal que o bicho já cá está, né? Como costuma dizer. Admar. Olha, deixamos feito ver. A mim? Pois foi. Sim. Espera aí, mas já cá estou. Já cá estou, André. Nós gostamos de ver. Força, Admar. Olha, eu fazia aqui uma pergunta aqui a duas atletas que por acaso foram minhas e nós vivemos aqui, se calhar não, com o Iva não, com o Rodrigues com o Bia Rodrigues foram quatro épocas, com a Iva foram 13 e talvez se calhar as melhores épocas que eu vivi foram com elas duas, inclusive alguns campeonatos ganhos, a Iber Cup que nunca nenhuma equipa portuguesa tinha vencido também. Mas faço aqui uma pergunta a elas duas, porque eu sei o que é trabalhar com elas, mas fazia a pergunta, não o que é trabalhar comigo, porque sei que não é fácil aturar-me, mas... Não. Eu digo já que vocês têm carta branca para dizer o que quiserem, ok? Aqui não há censura. Essa pergunta eu não vou fazer. Eu não arriscar, né? Exatamente. Mas perguntava à Iva e perguntava à Rodrigues, à Iva o que é, como é que é jogar com o Rodrigues, e à Rodrigues perguntava como é que é jogar com o Iva. E faço esta pergunta porque durante 3 épocas jogaram sempre lado a lado no meio campo e daí
daí essa pergunta, ok? Porque acabo por ter a curiosidade também de ouvir. Queres começar? Posso começar? Foi como disseste, a primeira pergunta que me fizeste foi de como é que era, dos 10 estágios extintos, e das 3 épocas do Estoril, eu sentia que era uma 10. Porquê? Porque eu tinha alguém atrás de mim que sentia que podia subir à vontade. Podia subir à vontade, tinha lá alguém para defender. Defendia por ela e defendia por mim. E é isso que eu sinto, que havia, era uma barreira lá atrás. Ivo, eu não sei se tu acompanhas o futebol feminino, o futebol masculino, quer dizer, principalmente, e no caso do Sport Lisboa e Benfica, mas agora fizeste-me lembrar, esta semana tive aqui uma série de treinadores do futebol profissional, e fizeste lembrar, tu eras um género do Tarapte, não? Que só jogava para a frente e depois era o Weigl que ficava lá atrás sozinho, é isso? É, exatamente, é mais ou menos isso. Exatamente. Eu ia, fazia porcaria e depois havia que me safar, que me limpar ali. Marcos, gostaste da comparação? Por acaso a nossa forma de jogar estava um pouco preparada para ela poder chegar mais perto e para ela poder chegar às zonas de finalização e decidir com o último passo e com gol. E a Bia era o nosso pilar. Foi algo que eu nunca abdiquei nas 4 épocas. A Bia está aqui, se calhar, juntamente com outra atleta, se calhar foi a jogadora mais utilizada nas 4 épocas que eu passei no Estoril. E a verdade é que era uma posição que eu não abdicava, era a posição 6. E sim, elas duas acabavam por se completar. E daí a minha pergunta, porque queria saber o que é que uma sentia em relação à outra. Agora falta a Bia. Falta a Bia, exatamente. Um bocado a adicionar ao que a Iva disse. Ela olha, agora, Bia, desculpa lá, mas é que agora temos a Lau ao contrário. Não sei o que é que ela fez, mas virou-se ao contrário. Já está ok, Lau. Desculpa, Bia. Um bocado a adicionar ao que a Iva disse, ela é uma jogadora muito mais ofensiva e eu sou uma jogadora muito mais defensiva, sempre gostei de defender. Ela é uma jogadora com muita técnica e, como acontece a todas as jogadoras com imensa técnica, muitas vezes passam, mas muitas vezes perdem a bola, e faz parte. E acho que eu e ela éramos um bocado o equilíbrio ali do meio campo e, entretanto, com os treinos e com os jogos ganhámos uma conexão gigante. E nós já nem precisávamos dizer nada, era automático. Já se conheciam muito bem, não era? Sim. Exato. Muito bem. Odmar, antes de passar a ti, eu tenho aqui uma questão para a Belinha. Eu já me tinha despedido, mas voltei. A questão que tu vais fazer, se calhar, era a que eu ia fazer, que era pegar aqui no que o Zé Armando... Exatamente. Assim, o Zé Armando eu não o conheço, efetivamente, mas ele diz que a Belinha é vista como um exemplo para os colegas pela forma de estar e a grande dedicação ao Varense. E depois coloca uma questão que eu acho que a Belinha é a pessoa indicada para responder, que é, gostava de saber a opinião em relação aos passos que devem ser dados ao nível da formação. Se acha que as meninas, as jogadoras, devem ter as mesmas oportunidades de começar a jogar o mais cedo possível e, quizás, em escalões certos, porque a gente sabe que no futebol feminino, eu acho que todas vocês, se calhar, passaram por isso, de terem, sei lá, 7, 8 anos e jogarem com meninas de 13, ou terem 12, 13 e jogarem com meninas de 18. Belinha, pedi a sua opinião em relação a esta questão do Germano. Acho que quanto mais cedo as meninas começarem a jogar, melhor, seja com rapazes, seja com equipas mistas, seja só raparigas, parece é começarem a jogar, porque aí é a maior diferença para outros campeonatos. Tenho uma colega minha que veio dos Estados Unidos e ela começou a jogar com 5 anos, futebol federado. Nós aqui, eu pelo menos comecei com 14, 15 anos a jogar numa equipa sénior, já mulheres com 20, 30 anos, e é uma diferença absurda. Nem sequer estamos preparadas para esse nível físico. Então, quando estamos a jogar, mais preparadas vamos estar para quando formos sénior e melhores jogadoras seremos e mais competitivas. E acha que o caminho vai por aí, Belinha? Brevemente,
isso irá mudar em relação à formação do futebol feminino. Sim, temos que começar pela base, e a base é a nossa formação, formar cada vez mais e melhores jogadoras, para também conseguirmos ter melhores seleções e melhores resultados. Muito bem, Belinha. Muito obrigado, Admar. Não era esta. Não? Não era esta a questão. Então, A questão é com outra questão que o Zé Armando colocou. Eu, por acaso, já tinha ouvido falar muito bem da Belinha. E o Zé Armando diz que a Belinha é vista como um exemplo para as colegas pela sua forma de estar e com grande dedicação à Ovarense. E a minha pergunta vem nesse sentido. Como é que sentes ao ouvir isto? Eu creio que o Zé Armando deverá ser um adepto do Ovarense, creio eu. Como é que tu, como jogadora, sentes ao ouvir estas coisas das pessoas que estão ligadas ao Ovarense e se realmente sentes que tens esse peso na equipa? Peso bom, Leia. Peso bom, exatamente. Um peso bom. O peso bom sou eu e o Hugo. Exatamente. E se realmente é um adepto da Ourense, é bom sinal, porque eles são muito exigentes. E se ele o sente isso, é um bom sinal, é sinal que eu estou a fazer um bom trabalho. Sinto isso das minhas colegas de equipa, também sou uma das capitãs e tento passar o melhor exemplo possível para também que elas possam ser mais e melhores boas jogadoras e melhores pessoas. E acho que também uma das mais velhas tem que dar o exemplo de como as coisas devem fazer. Eu tenho ouvido falar muito bem do vosso grupo, talvez não seja uma pergunta justa, mas é dos melhores grupos que já tiveste. Tu tens um percurso grande, não é? Já passaste por muitos plantéis, mas é dos melhores grupos que já tiveste. Eu tive um grupo muito forte no Boa Vista, que também eu era capitã, e era um grupo muito forte, mas este sim, é um dos mais fortes. E acaba por ser gratificante ouvir pessoas ligadas ao clube falarem assim de nós, neste caso de ti, acaba por ser sempre gratificante. E é sinal que tens feito as coisas bem e que estás num bom caminho. E eu só posso desejar boa sorte para amanhã, que corra tudo bem, que possam, espero que ninguém do Gil Vicente me esteja a ouvir, que possam trazer os 3 pontos e que consigam os vossos objetivos. Obrigado. Muito bem, Edmar, tens a Lau para fechar? Bom, a pergunta que eu tinha ela praticamente já respondeu, que foi a chegada à Liga dos Campeões. Eu perguntava se esse realmente foi o momento mais marcante que tiveste na tua carreira ou se há um outro momento mais marcante. Eu tinha aqui há pouco esta pergunta para ti e depois tu acabaste por responder, mas faço-te a pergunta na mesma, se foi esse ou se é outro. Não, acho que mesmo o momento mais marcante foi esse, porque era um sonho, não é? Mas também tenho outro equivalente marcante que foi vencermos o Campeonato de Portugal na Liga BPI pelo Braga. Também foi uma sensação incrível, porque ninguém acreditava que era possível e nós conseguimos, e foi uma espécie de dar uma chapada de luva branca. Isso foi um sentimento inacreditável e foi muito bom, ainda por cima foi no meu primeiro ano e foi muito bom, foi uma bagagem enorme que trouxe e foi muito bom. E estou muito contente e mal posso esperar pela próxima vez que isso aconteça. Muito bem, Lau. Sim. E acabas por estar também ligado a um momento, na minha opinião, que foi um momento-chave das seleções jovens, que foi a vitória por 3-0 à Espanha, se não estou em erro, da seleção sub-16 ou sub-17, que na minha opinião foi um dos momentos de viragem das nossas seleções, porque começou-se a acreditar de uma forma diferente depois dessa vitória por 3-0. E eu posso estar enganado, mas creio que o terceiro gol, és tu que o fazes, se não estou em erro. Não? Sim. Nessa altura era médio, era assim uma mistura de... Já vinha a descer, da lá de ponta de lança, já vinha a descer cá para trás, estás a ver, Olma? Era a fase. Não, foi muito bom, porque toda a gente sabe que a Espanha é uma equipa fantástica. A nível tecnicista são das melhores.
E nós entramos para aquele jogo com aquela expectativa de vamos com calma, vamos confiar em nós, não vamos perder a cabeça, porque elas são boas, e à medida que isso ia acontecendo, elas é que iam perdendo a cabeça, e nós fomos ganhando confiança, e depois marcámos o primeiro, o segundo, o terceiro, e toda a gente acreditava em nós, toda a gente sabia que era possível, mas nós acreditávamos em nós desde o início, e isso é que fez a diferença. E acho que foi mesmo o ponto de viragem, porque a partir daí nós agora vemos as seleções a jogar com o Brasil e a ganhar nas camadas jovens, sub-17, vemos a seleção A que já foi um europeu, que está agora a tentar ir outra vez a um europeu, esperamos que consiga, mas acho que sim, acho que está a ser um ponto de viragem para o futebol feminino de Portugal e para as seleções. E acho que os próximos anos ainda vão ser muito melhores. Eu já o disse e acredito que esta geração que aí vem vai dar cartas, que é uma geração assustadora no bom sentido, eu digo sempre isto, e que nós em breve iremos estar no topo. Eu posso estar enganado aqui também, mas eu creio que a IVA e a UAU jogaram já uma final de um campeonato nacional uma contra a outra. Eu posso estar enganado aqui com as datas e com as épocas, mas creio que isso aconteceu, uma no Sporting e outra no Vila Verdense. Eu posso estar aqui a cometer uma gafe, mas creio que isso aconteceu no primeiro ano do Sporting. Eu acho que jogaram uma final uma contra a outra. Estou certo ou não? Sim. Tanto que lá passa de central do ponta de lança nesse jogo. E marcou um gol. E marcou um gol, exatamente. Além da final do campeonato, se não me engano, a final da taça também. Exato. Tinha essa ideia. Muito bem. Eu recordo que, e já em jeito de final de programa, recordo que a nossa seleção A vai jogar na próxima terça-feira em Larnaca, no Chipre, frente à seleção da Escócia. Lá está, como a Manuel disse, o apuramento direto já não será possível devido à derrota com a Finlândia na passada sexta-feira. Eu nem digo no último minuto, digo na última jogada, porque foi bola ao meio campo e acabou o jogo. Mas devido a essa derrota já não há apuramento direto, esse é da Finlândia, mas Portugal irá, em princípio, ao que tudo indica, estar no play-off e o europeu ainda é possível, e vamos acreditar que sim. Muito bem, Admar, não sei se tens mais alguma questão. Não. Não? Então, eu quero agradecer, já te passo a palavra depois, quero agradecer à Bia, à Iva, à Belinha e à Lau, foi um gosto enorme estar com vocês esta noite a falar do futebol feminino, que é aquela que é a vossa grande paixão. Para os seguidores do futebol online, eu recordo que na próxima semana, no sábado, vai haver aqui uma pequena alteração, ou melhor, Admar, são duas, na prática. Uma tem a ver com o horário, porque a hora do futebol feminino no próximo sábado não vai ser às 9 da noite, como é costume, vai ser às 6 da tarde. E porquê? Eu passo a explicar. Porque nesse sábado é dia de clássico no futebol masculino, há um Futebol Clube do Porto Sporting, e a gente não quer privar as pessoas de poderem também assistir à hora do futebol feminino ou ao clássico, e então eu decidi, juntamente com o Admar, alterar o programa do próximo sábado para às 6 da tarde. E ao surpresa, se calhar deixamos no ar, ou não? Não, podemos avançar já também. A outra alteração é que no próximo sábado, como é mais cedo, em vez de termos cá 4 jogadoras, vamos ter cá 4 ou 3 ou 4 ou 5 treinadores de futebol feminino. Ou seja, se calhar alguns que já foram vossos treinadores, independentemente das divisões, o próximo programa, no próximo sábado, será com treinadores do futebol feminino. E depois, no outro sábado, voltaremos cá a ter jogadoras de novo no programa à hora do futebol feminino. Mais uma vez, Bia, Iva, Belinha e Lau, o meu muito obrigado de coração. Foi um gosto enorme ter-vos esta noite aqui no Futebol Online, na hora do futebol feminino. Admar, fazes as despedidas? Posso fazer. Bom, agradecer mais uma vez a quem esteve aqui presente, agradecer às pessoas que estiveram a assistir lá em casa, e que foram várias hoje, e dizer-vos que hoje têm sido todas sempre noites animadas, que o pessoal continua a ver, continua a aderir. O objetivo é nós ajudarmos na promoção do futebol feminino. Acaba por não haver nenhum programa praticamente de futebol feminino, só existe este, e o objetivo é esse mesmo, é ajudar, é promover, é dar a conhecer atletas, é dar a conhecer histórias,
e vão partilhando, quem quiser estar para dentro também que vá falando connosco, porque esse acaba por ser o objetivo, a promoção de algo que nós temos todos a mesma paixão, que é o futebol feminino, ok? E agradecer-vos por este bocadinho, está bem? Muito obrigado às 4, foi mais uma vez um gosto. O futebol online, recordo, vai voltar amanhã, a partir das 9h30 da noite. Amanhã, isto para vocês verem a dinâmica do futebol online, digamos assim. Hoje foi futebol feminino. Ontem à noite tive aqui o Mr. Tony, um grande treinador do Sport Lisboa e Benfica, bicampeão nacional enquanto treinador e 8 vezes campeão nacional enquanto jogador. Foi o meu convidado ontem à noite. Hoje futebol feminino e amanhã futebol distrital e futebol masculino. Voltamos amanhã às 9h30 com a tertúlia do futebol. O meu convidado especial da manhã será o Mr. Wilson Teixeira. Acho que é conhecido pelas qualidades enquanto treinador, o Mr. Wilson, e também por ser uma figura pública dos reality shows, que acho que toda a gente conhece. O Mr. Wilson será o meu convidado amanhã para falar não de reality shows, mas sim de futebol, que é a grande paixão do Wilson. É precisamente o futebol masculino e feminino, é o futebol em geral. Será o meu convidado amanhã e recordo, no próximo sábado voltaremos a falar de futebol feminino com 4 treinadores desse mesmo futebol feminino. Uma boa noite a todos, um bem-aja por nos terem acompanhado ao longo desta noite e até uma próxima oportunidade. Ademar, um grande abraço e até para a semana. Obrigado, até para a semana.